3, 2, 1, força. Certamente conhece-me da televisão, mas eu também sou agricultor. De uma forma assim mais orgânica, na minha personalidade, a agricultura sempre esteve presente. A casa onde eu nasci tinha um grande terreno, os meus pais tinham uma horta para consumo e por isso para mim era muito normal ir ao campo e vir do campo com cestos cheios de coisas frescas. Lembro-me, por exemplo, também de sensações extremamente agradáveis, como por exemplo andar descalço na terra, sentir a água da régua nos pés, assim no verão, aquela frescura, e tudo isso me deu sempre uma sensação de grande ligação à terra, uma ligação mesmo muito forte. Um dos fatores que me fez escolher a apicultura foi, sem dúvida, o desejo de melhorar este setor e acredito que ele tem um grande potencial. Ao mesmo tempo, também é uma forma agrícola que permite-me manter a minha atividade profissional de apresentador de televisão. Além do mais, e para mim também é mesmo muito importante, para mim e para o meu sócio, a abelha é essencial à vida no planeta e ao equilíbrio no ecossistema. E senti que, de facto, era na apicultura que eu queria desenvolver a minha atividade enquanto agricultor, por sentir que é uma agricultura diferente. Quanto ao local, a decisão foi muito clara. Trás-os-Montes, e porque eu tenho uma ligação mesmo muito forte com Trás-os-Montes. O meu pai era chefe de estação, portanto eu ia lá com frequência com a minha mãe. O meu sócio, Luís Corujas, vive em Mirandela e os terrenos onde estão os nossos apiários são da família de Luís Corujas. Por isso a escolha foi óbvia para nós. Um projeto é sempre um processo que envolve muitas especialidades, acreditem, muitas especialidades, e a maioria delas bastante burocráticas. Eu seria incapaz de tratar de todas as burocracias, porque há dias em que, para terem uma ideia, estamos no campo 15, 16 horas e é de todo impossível gerir tudo ao mesmo tempo. E para mim faz sentido ter a Espaço Visual como parceira e que me trate e me ajude em toda esta parte, porque vejo na Espaço Visual uma empresa séria, com muito rigor e com a qual me identifico desde o início. Por exemplo, a simplicidade com que me apresentam os assuntos faz com que eu seja mais célere e seja também mais fácil tomar decisões muito importantes, porque percebo, estamos a falar quase que a mesma linguagem. E graças a eles também conseguimos, por exemplo, isto é o título de exemplo, reabilitar os baixos de uma casa antiga, a casa de família do Luís Corujas, na qual fizemos o nosso armazém e que fica na aldeia agrícola de Mascarenhas, em Mirandela. Neste processo, o Espaço Visual teve um papel fundamental na luta pela reabilitação destes baixos que se tornaram o nosso armazém. É uma casa do início do século XX. E estiveram sempre disponíveis para uma chamada, uma conversa, tudo com o objetivo de criar a solução para os muitos problemas que foram acontecendo neste processo. Foi um processo bastante difícil, mas com um final feliz, porque conseguimos manter a autenticidade da paisagem, da aldeia, da casa, que fica, portanto, altamente enquadrada nesta zona. E nós fazemos questão que assim seja, porque é uma aldeia com uma beleza natural, com uma identidade arquitetónica muito própria e em harmonia com a sustentabilidade ambiental e em equilíbrio com o ecossistema. E isto só fazia sentido que acontecesse assim. Quando nós começamos, decidimos fazer um ano zero para aprender.
E eu senti que era para que fosse possível dedicar-me a esta atividade com convicção e profissionalismo, eu tinha de ter algo essencial para mim na vida, que é formação. E a Espaço Visual proporcionou-me, de facto, um estágio apícola que foi bastante importante para eu ir ao terreno e também ver explorações bem-sucedidas e como é que elas funcionavam, formas práticas e ver como é que as coisas acontecem no cotidiano. E não há na vida como aprender e experimentar ali no terreno, mão na massa, para que se possa gerir o negócio com, como é óbvio, o menor erro possível, porque um erro significa despesa, não é? E os erros também significam a morte dos animais, quebras na produtividade, e nós não queríamos isso, como é óbvio. E eu trato deste negócio com muita seriedade e com muita responsabilidade. Realizei e ainda também concretizei outras formações em e-learning com o Espaço Visual e agora com a nova marca, a Agrobi, o que, devido ao meu horário, que é muito preenchido, até bastante complexo e muitas vezes pouco flexível, ajudou-me bastante a profissionalizar-me ainda mais em algumas questões. Para mim foi essencial. E depois desta longa jornada, o projeto da Val das Corujas foi aprovado, foi necessário estudar todo o processo fiscal que nos seria exigido e, como tal, decidimos criar uma empresa, a empresa, e assim nasceu a Val das Corujas. O nome, que é sempre um 31 para nós conseguirmos descobrir o nome, tem uma ligação muito forte a Mirandela e foi muito fácil descobri-lo porque a família do meu sócio é Corujas e alguns dos apiários, praticamente todos os apiários, estão em terrenos desta família. Por isso a palavra Corujas fazia sentido. Também um dos nossos apiários fica num vale, foi só juntar as duas e assim surgiu o nome Val das Corujas. Por uma questão essencial de confiança, de comodidade também, decidi entregar a contabilidade da nossa empresa à Espaço Visual. Quem melhor para ficar com a nossa organização contabilística, senão as pessoas que nos ajudaram desde o início a construir este projeto. Portanto, para mim parecia-me óbvio. E fazem com que eu também entenda as minhas obrigações sem utilizarem uma linguagem fiscal complexa e que eu não percebia nem dominava. Por isso, também existe ainda a ideia de que a contabilidade é um serviço que necessita de estar muito próximo, de estarmos ali ligados com reuniões presenciais e que, para mim, isso não aconteceu, porque há uma distância geográfica, mas há muita proximidade. Nós temos reuniões muito frequentes por videochamada ou então trocamos de e-mails ou um simples telefonema. Portanto, há uma proximidade muito grande para que os prazos sejam sempre cumpridos. Isso para mim era essencial e era a solução que no nosso caso fazia todo sentido. Quanto ao futuro, uma palavra que eu gosto, que eu vejo para a Val das Corujas, é um futuro ambicioso. Por exemplo, e isto é só um exemplo, é muito raro nós encontrarmos mel português na nossa hotelaria. E isso, por exemplo, é uma ambição da Val das Corujas, que é colocar o mel Val das Corujas de Trás-os-Montes em projetos agrícolas. Desenvolver um projeto interessante para o mel em grande escala, numa escala nacional e, quem sabe, internacional, sob o ponto de vista hoteleiro, era algo que nós gostávamos muito de fazer. Mas, independentemente do rumo que as coisas levem, o futuro vai passar sempre por honrar o nosso compromisso com a natureza, com o bem-estar animal e depois, claro, com os nossos valores que não abdicamos de sustentabilidade e de responsabilidade civil e social. A persistência e a paixão são sempre a chave para que, na minha opinião, um projeto seja uma realidade e tenha pernas para andar.